Boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, do time de comunicação aqui da Drummond. Em nome de toda a empresa, eu agradeço a inscrição e a audiência de todos vocês. Hoje, um webinar especial, um warm-up para a Conferência Select USA de 2026. E ao meu lado aqui como speakers, temos Joyce Isabel, sócia da Drummond Advisors, e André Leal, especialista de investimentos do programa Select USA. Regina Fernandes também está aqui conosco, fazendo as interpretações de Libra para transformar o nosso webinar em um conteúdo mais acessível. Antes de passar a palavra para os meus colegas, eu lembro e reitero que este webinar é feito para vocês e por vocês. Então fiquem à vontade para enviar perguntas via Q&A, que serão respondidas na medida do possível pelos nossos speakers. André, seja bem-vindo, boa tarde, o palco é seu. Lucas, obrigado. Boa tarde, Joyce. Um prazer estar aqui com você de novo. E boa tarde a todos os participantes desse webinar. Fazia um tempinho já que a gente não fazia um webinar do Select USA com a Drummond. É um prazer a gente estar reativando essa conexão num momento muito especial. A gente está lançando hoje a Conferência Select USA 2026. Esse evento de grande sucesso, que já está indo para sua nona edição aqui no mercado brasileiro, que de fato traz facilidades e experiências e principalmente conexões para ajudar as empresas brasileiras a se internacionalizarem. A Conferência Select USA 2026 ela vai acontecer no finzinho de janeiro e vai passar por Curitiba e São Paulo. São Paulo é uma cidade aí muito importante no âmbito de negócios no Brasil e a gente não fazia um evento desde 2024. Então, ano que vem a gente está passando por Curitiba e São Paulo entre os dias 26 e 27 de janeiro. E a Conferência Select USA, para quem não conhece, é o evento mais importante, um evento oficial do governo federal dos Estados Unidos para discutir internacionalização e discutir principalmente como as empresas podem e devem se preparar para acessar o mercado norte-americano, aonde as empresas podem identificar recursos em termos de suporte, em termos de parcerias, para desenhar uma estratégia assertiva para ter sucesso em solo norte-americano. Então, essa série de webinars que começa hoje é uma série que foi criada com bastante carinho, bastante dedicação para que a gente possa ajudar o empresariado brasileiro a se preparar para a Conferência Select USA e tirar proveito desse grande evento que no próximo ano trará representantes de 7 estados norte-americanos ao Brasil. E quando a gente fala representantes de estados norte-americanos, são exatamente os elos de conexão entre o mercado privado, o setor público e, principalmente, que trazem até as empresas os incentivos, os benefícios e o suporte para que elas possam se inserir na cadeia de negócios em que o seu setor, entre os seus setores em solo norte-americano. A Conferência Select USA, como eu disse para vocês, ela passa por Curitiba e São Paulo, mas ela é aberta para empresas de todo o Brasil, buscando trazer informações, contatos e principalmente essas conexões de maneira gratuita, para que todos possam realmente desenvolver a sua estratégia da maneira mais adequada. Agora, falando sobre Conferência Select USA, por que nós estamos trazendo esse evento para o Brasil pela nona vez? Exatamente porque a conferência ela possibilita que as empresas brasileiras possam ter atualizações, possam obter principalmente informações e entender as tendências para fazer negócios em solo norte-americano. E, obviamente, a gente vive hoje um momento bastante peculiar nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, que fazem com que seja crucial entender exatamente quais são as dinâmicas no mercado norte-americano, quais os impactos dessas mudanças e, principalmente, quais são as tendências de negócios e áreas que realmente podem vir a apresentar grandes oportunidades para empresas brasileiras nos próximos anos. Falando um pouquinho sobre dinâmica, relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, é importante entender que hoje, em dezembro de 2025, nós já estamos num momento um pouco melhor do que nós estivemos nos últimos meses, né, com relação às relações bilaterais entre os nossos países, e certamente vemos com bons olhos que a melhoria no quadro político está trazendo oportunidades comerciais e melhorando as
oportunidades para as empresas de fato brasileiras acessarem o solo norte-americano, as oportunidades comerciais em solo norte-americano. Porém, é importante trazer alguns dados. É interessante ver que nos últimos 2 anos nós tivemos um crescimento de 300% no fluxo de empresas brasileiras internacionalizando para o mercado norte-americano. É muito interessante perceber que hoje as empresas brasileiras não só visualizam os Estados Unidos como uma plataforma para ter um acesso a um mercado pujante, a maior economia do mundo, que cresce aí beirando quase os 30 trilhões de dólares, mas principalmente veem os Estados Unidos como um mercado seguro para que elas possam continuar fazendo negócios e principalmente tornando as suas marcas globais. Independente de qualquer desafio ou dificuldade que nós tivemos recentemente, grandes, médias e pequenas empresas brasileiras continuam e cada vez mais investindo em solo norte-americano para que elas possam ter acesso ao mercado local com recursos locais nos Estados Unidos, trazendo uma cultura mais próxima aos seus clientes e principalmente tendo melhores mecanismos para fazer negócios em solo norte-americano. Na conferência Select USA de 2026, agora daqui 40 e poucos dias, 45 dias, se eu não me engano, nós teremos casos de empresas brasileiras que, apesar das dificuldades e desafios dos últimos meses, prosperaram e identificaram oportunidades para realmente estabelecerem operações sólidas em solo norte-americano. E a ideia é essa, é que a gente possa, através do Select USA, com parceiros como a Drummond Advisors, trazer às empresas brasileiras uma sensação de viabilidade, de possibilidade, mas principalmente atrelar essas sensações à realidade do mercado, identificando, mapeando os pontos cegos e as dificuldades que as empresas precisam estar atentas para prosperar em solo norte-americano. Esse webinar, como disse o Lucas, ele é um webinar colaborativo e nós queremos responder às dúvidas, às dores do processo que vocês têm identificado no momento. Então, realmente, refaço o pedido do Lucas para que todos tomem um tempo agora para que façam suas perguntas. E antes de começarmos o bate-papo um pouco mais denso sobre os temas do momento, convido a Joyce agora para que ela possa se apresentar e falar também sobre a Drummond Advisors. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigada, André. Muito bom ver você de novo. Obrigada, Lucas, Regina, todos que estão aqui. Bom, eu acho que essa conversa é uma conversa que todos estão esperando, né? A gente passou aí um ano bem desafiador, mas é um ano também muito promissor para muitas empresas. E apresentando um pouquinho a Drummond Advisors, né? Nós somos uma empresa americana que fez o processo de internacionalização inverso, eu falo, porque a Drummond ela nasceu em Boston há 15 anos e nós internacionalizamos para o Brasil, fazendo esse processo também de atender empresas estrangeiras que fazem negócio no Brasil e atendemos empresas brasileiras, não só brasileiras, mas qualquer empresa de qualquer país que queira fazer o processo de internacionalização para os Estados Unidos. Somos o One Stop Shop. Por quê? Porque a Drummond pode auxiliar a sua empresa no processo de internacionalização desde o início, né? Desde ali do brainstorm que você está pensando em entrar no mercado americano. Então, hoje a gente consegue te auxiliar desde um business plan inicial até um tax planning, abertura de empresa, compliance, ongoing dessa empresa, contabilidade, imposto de renda, imigração, né? Então a gente consegue te auxiliar nos dois lados, sempre fazendo esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos, porque quando você coloca a sua empresa globalmente, é preciso entender também os impactos que você tem nos dois países. Essas transações, elas são transações globais e não mais transações locais. Hoje a Drummond já conta aí com mais de 300 colaboradores globalmente, né? Então a gente tem toda essa expertise, somos licenciados nos Estados Unidos e no Brasil, então temos um time de peso para poder atender a sua empresa. E muito bom estar aqui, André, falando mais uma vez do Select USA, somos parceiros aí do Select USA desde o início, então a gente já tem uma
uma trajetória juntos aí. Maravilha, André, Joyce, obrigado aí pelas falas iniciais. Bom, vamos começar aqui de fato, né, a conversar com o André e também com a Joyce. Eu vou passar algumas perguntas que chegaram via redes sociais, mas lembrando mais uma vez, todos que estão aqui podem mandar perguntas via Q&A, tanto para o André quanto para a Joyce. André, a visita aqui começa respondendo. Então, para vocês, como que o Select USA avalia o ambiente atual nos Estados Unidos para empresas brasileiras que estão considerando o investimento? E se vocês enxergam que há algum setor mais favorecido neste momento? Ótima pergunta, e essa é uma pergunta que ela induz a gente a pensar, e agora, nós temos um problema na frente ou uma oportunidade? Não vou ser leviano, obviamente a gente teve grandes desafios esse ano, principalmente aí com relação ao que a gente chama em inglês das tarifas recíprocas, em português a gente fala do tarifaço, né? Então isso obviamente trouxe muita insegurança para o empresariado com relação à percepção do mercado. Agora, sendo 100% sincero com vocês, como que eu avalio o ambiente no momento? Eu diria que talvez é um dos melhores momentos para se investir nos Estados Unidos. Quando a gente pega o discurso de posse do presidente Trump, lá no dia 20 de janeiro, então a gente está falando aí de quase 11 meses de administração Trump, ele menciona diversas vezes que a prioridade dessa administração é a atração do investimento estrangeiro direto para os Estados Unidos, é trazer empresas para que elas produzam em solo norte-americano e estejam próximas ao consumidor local. É uma prioridade da administração em absolutamente todos os seus departamentos, em todas as suas autarquias, e principalmente, a gente tem visto o resultado disso. É muito claro e é público, são informações que a gente pode acessar em qualquer meio aí que vocês tiverem acesso. A administração atual, nesses quase 11 meses de ação, ela já foi capaz de confirmar quase, se eu não me engano, são algumas centenas de bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto atraído para os Estados Unidos. Investimentos vultuosos de empresas do Taiwan, investindo no setor aí de produção de microchips, de pastilhas e todos componentes da cadeia de semicondutores. Agora, empresas de todos os setores. A gente tem empresa coreana investindo na produção de fábricas nos Estados Unidos para fazer máquinas de lavar, empresa produzindo novos carros nos Estados Unidos e uma infinidade de empresas brasileiras que anunciaram grandes investimentos também. Para dar alguns nomes aqui, JBS teve dois grandes investimentos nos últimos 11 meses. A Embraer fez um anúncio no mês de agosto, onde ela elencava ali investimentos nos próximos anos nos Estados Unidos, que beiravam US$ 1 bilhão. São todas informações públicas, nenhum segredo aqui transacional de clientes do Select USA. Então, o momento ele é muito favorável. Falei grandes nomes aqui, mas a gente teve aí uma infinidade de pequenas empresas que acessaram os Estados Unidos e, principalmente, consolidaram suas operações exatamente porque o momento ele é propício, o momento exige um preparo e um posicionamento muito mais próximo ao mercado local. Agora, falando em setores, e esse é um ponto muito interessante, não é de hoje, nós temos visto aí uma reengenharia das cadeias de suprimentos numa escala global, porém nós temos visto, de fato, os Estados Unidos acelerando alguns segmentos de mercado que, de fato, trazem mais oportunidades. Então, o setor de produção de alimentos, como um todo, tem uma infinidade de oportunidades para empresas brasileiras se internacionalizarem no momento. E quando eu falo oportunidades, pessoal, não é só oportunidade comercial, mas toda a cadeia de incentivos, de benefícios estão sendo criadas para que as empresas vão aos Estados Unidos. Quando a gente fala o setor de semicondutores, o mercado brasileiro ele não tem grandes players como os asiáticos, mas se a tua empresa ela atua de certa maneira próximo ao segmento, ou se ela tem algum produto que pode agregar valor, é uma cadeia que hoje tem recebido investimentos e incentivos vultuosos, tanto do governo federal quanto dos governos
locais e principalmente toda e qualquer cadeia ligada à manufatura, seja manufatura ligada ao setor automotivo, manufatura ligada ao setor da saúde, equipamentos médicos, equipamentos dentais, são segmentos de mercado que você tem visto grandes oportunidades. Agora, aqui eu estou trazendo segmentos de mercado onde a gente consegue mapear, tangibilizar investimentos diretos do governo para melhoria no setor ou investimentos do governo na cadeia de incentivos e benefícios a serem oferecidos para as empresas, mas nós temos uma infinidade de oportunidades hoje, nesse momento, para os setores de serviços. Com a chegada de diversos players estrangeiros em solo norte-americano, nós temos percebido que os Tier 1, Tier 2 suppliers de grandes empresas estão botando plantas, estão botando fábricas, eles estão encontrando oportunidades para venderem seus serviços no mercado norte-americano para os seus clientes que estão se internacionalizando. Não é segredo, não é nada novo, mas principalmente serviços baseados em tecnologia. Então, é bastante abrangente, mas a gente tem aí um leque de oportunidades muito grandes. E como eu disse antes, o ambiente atual ele é extremamente favorável porque você tem uma rede de suporte muito grande, apoiando as empresas de fato a identificarem o melhor caminho para estabelecerem as suas bases em solo norte-americano. Maravilha, muito obrigado, André. E dentro desse ambiente, Joyce, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o ambiente regulatório americano, se ele tem ficado mais previsível dentro desse cenário ou mais complexo para empresas estrangeiras. Bom, o ambiente regulatório, a gente não sofreu grandes modificações nesse ano. Alguns produtos, sim, algumas regulamentações, sim, mas acho que a maior modificação que a gente teve nesse ano foi exatamente o que o André falou. A partir de agosto, a gente teve uma nova forma de se preparar para internacionalizar, né? O que antes era um processo onde a gente fala aqui no streamline, hoje já é um processo onde as empresas têm que ter um pouquinho mais de planejamento inicial para que ela possa fazer um processo de internacionalização. E por quê, né? Porque principalmente as empresas que fazem as empresas de produto, né, que vão fazer importação de produtos, hoje ela precisa analisar qual que é a implicação do novo cenário, né, das tarifas na formação de preço dela e como que esse produto vai chegar aqui dentro dos Estados Unidos, qual que é a melhor forma dela trazer esse produto. Então, o que a gente vê muito, e tanto os nossos clientes, como novos clientes, como os leads, né, que vêm para a gente, é de se reinventar. Por quê? Porque hoje, por exemplo, se eu trago, eu já tenho clientes que traziam uma peça pronta, mas nesse novo cenário, como que eu posso encaixar a minha peça ou fazer uma parte que é exatamente essa, mover a economia dos Estados Unidos, que é o que a nova administração está muito focada, como que eu posso montar uma parte da minha peça nos Estados Unidos, por exemplo, diminuir a tarifa que eu tenho de importação e aumentar a minha competitividade mediante a outros países que estão com tarifas mais altas. Então, eu acho que a principal mudança, se a gente fosse falar nesse processo inicial da internacionalização, é o planejamento e observar como que o teu produto vai chegar aqui nos Estados Unidos, de que forma que ele vai chegar, qual que é a melhor forma, se é um produto pronto, se é um produto que você vai fazer uma parte da manufatura dele aqui dentro do país. Quando a gente fala de serviços, que foi o que o André também mencionou, a gente não teve nenhuma mudança, né, na questão de serviços. Então, serviços a gente ainda continua com o mesmo processo de internacionalização, com as mesmas características, e o serviço ele acaba se expandindo mais, porque às vezes você faz um processo de internacionalização de uma empresa de produtos e ela agrega aquele serviço porque ela vê uma oportunidade na questão do serviço junto com o produto. Então, acho que é a adaptação,
né? É adaptação nesse novo momento, é adaptação de como que o teu produto vai chegar e é um novo cenário de planejamento. Essa palavra ela já era uma palavra que a gente sempre fala, né, André, que as empresas precisam se planejar. Eu acho que ela ficou muito mais forte agora. O planejamento inicial vai determinar muito como que vai ser o seu passo a passo aqui dentro da internacionalização e vai também te dar um mapa para que você possa seguir esses passos e ter uma internacionalização de sucesso. Maravilha. Joyce, na esteira dessas mudanças relacionadas às tarifas de importação, você enxerga que existem mudanças tributárias ou legais, que o empresário brasileiro que assiste a gente aqui precisa ficar atento nesse processo? A gente está passando por um momento de mudanças globais quando a gente fala em termos de tributário e estruturas. E o Brasil está passando por um momento de mudanças muito rápidas, né? Então a gente está aí no processo de reforma tributária. Ano que vem é o primeiro ano de início da reforma tributária. Esse ano a gente também já teve aprovação da tributação de lucros e dividendos, e isso impacta diretamente quando você faz um processo de estruturação para os Estados Unidos. Principalmente, antes impactava muito mais quando fazia na pessoa jurídica, hoje não. Hoje nem só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física, porque a gente também tem a lei das offshores, que veio aí modificando todo o cenário também da pessoa física que tem um impacto como não residente nos Estados Unidos. Então, sim, hoje o processo, o cenário tributário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é um cenário que mudou, né? No último ano, a gente pode falar que no último ano a gente teve mudanças muito significativas dentro dos dois países, na legislação dos dois países. Eu acho que outra legislação que a gente teve também muito forte foi a lei do transfer price. A gente teve uma mudança de transfer price, de regulamentação no Brasil, que impactou também nos Estados Unidos. Então, observar essas mudanças e como que essas mudanças vão afetar o planejamento e a estrutura da tua empresa a partir do momento que você faz esse processo de internacionalização é crucial, para que você não deixe dinheiro na mesa, para que você possa fazer um projeto que viabilize no curto, médio e longo prazo, né? Uma estrutura que te dê essa viabilidade dentro desse cenário e que possa te possibilitar, né, possibilitar a tua empresa a navegar aí nos primeiros meses, nos primeiros anos, com uma estrutura que te dê essa flexibilidade nos dois lugares, nos dois países. Bom, André, para as empresas brasileiras que buscam previsibilidade, como que vocês avaliam hoje o ambiente regulatório e contratual dos Estados Unidos em comparação com outros destinos possíveis? Você está no mudo. Eu tava reclamando aqui, eu falei, essa pergunta é complicada, ela me joga na fogueira. Mas é uma pergunta muito interessante. Vamos lá, a gente tem que fazer uma leve análise geopolítica, né? Como é que a gente compara os Estados Unidos com outros destinos possíveis para as empresas que estão se internacionalizando nesse momento? Gente, sendo muito sincero, nesse momento nenhum destino é fácil para você se internacionalizar. Absolutamente nenhum. Ah, eu estou pensando em ir para a Europa. Europa tem as suas dificuldades, obviamente, a gente tem aí a discussão do acordo, né, de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que certamente vai abrir grandes oportunidades para as empresas brasileiras, mas o mercado europeu como um todo, ele vive aí uma grande insegurança, uma escassez energética, principalmente aí tudo ocasionado por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O mercado chinês também tem as suas dificuldades, principalmente aí atrelado ao baixo crescimento apresentado na China nos últimos trimestres. O mercado norte-americano ele passa por uma recomposição da sua agenda econômica, onde de fato você tem alguns impactos, né, alguns choques setoriais, alguns choques nas transações internacionais, porém o mercado doméstico dos Estados Unidos ele continua pujante
E quando a gente fala no ambiente regulatório local, basicamente a gente está falando de um ambiente permanente e bastante previsível. Então, quando a gente olha Estados Unidos para dentro, uma empresa já estabelecida lá em solo norte-americano, pouca coisa mudou, para não dizer nada mudou. O dia a dia do empresário que está nos Estados Unidos, fazer negócios da porta para dentro, mudou muito, muito pouco. O que mudou foi como as empresas transacionando de fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos têm que redesenhar a sua cadeia, principalmente a maneira como elas realmente se preparam para adentrar o mercado norte-americano. Nesse momento, isso traz uma certa insegurança do empresariado. Agora, o empresário que já está lá dentro, ele continua crescendo, ele continua investindo e, principalmente, comparando os Estados Unidos hoje com outros potenciais destinos, a gente vê que é uma economia que continua crescendo muito, bastante acelerado, e até comparando aí com os outros players que eu mencionei anteriormente, e principalmente você tem percebido um rearranjo das cadeias, um redesenho de algumas cadeias cruciais que estão colocando os Estados Unidos numa posição bastante favorável para crescer mais ainda nos próximos anos. Então, o arranjo interno para se fazer negócios permanece o mesmo. O que a gente precisa pensar agora é qual a minha capacidade de exposição e comprometimento local nos Estados Unidos para que a minha empresa de fato consiga atender os meus clientes da melhor maneira. E aí sim a gente consegue transpor essa barreira e pegando até um gancho do que a Joyce falou, exatamente entender como que eu vou redesenhar a maneira como eu me exponho ao mercado norte-americano. Ao invés de eu mandar um produto pronto para lá, será que não faz mais sentido eu fazer um modelo de SKD, então mandar um produto semi-manufaturado para ser montado nos Estados Unidos, agregar um valor local, ou trabalhar com parceiros locais para que eu possa mitigar os custos de importação. Então, é exatamente isso. Porteira para dentro, num português bem claro, Estados Unidos, o arranjo como um todo, o marco regulatório e contratual permanece o mesmo. Nada mudou. A gente precisa agora essa porteira para fora para entrar lá. Como que a gente vai desenhar isso? Maravilha. As cadeias globais de valor continuam sendo relocalizadas. Quais impactos práticos, André, essa tendência traz para empresas brasileiras que avaliam expandir para o mercado norte-americano? Pegando esse gancho mesmo que eu estava dizendo, né, a gente tem sentido cada vez com mais força os Estados Unidos tentando redesenhar as suas cadeias internas de suprimentos, exatamente para que as empresas locais elas tenham uma dependência cada vez menor de setores que estão fora dos Estados Unidos ou estão em parceiros não tão estratégicos mais para os Estados Unidos. Sendo muito sincero, o movimento que a gente tem visto hoje, ele vai criar um ecossistema de clusters, né? E cluster é aquele arranjo produtivo local e todas as suas forças. Ele vai criar um ecossistema de clusters ainda mais forte do que já é nos Estados Unidos, beneficiando as empresas que já estão presentes de maneira local. Então, aí eu vou pegar novamente o setor de semicondutores, né? E é um setor que a gente tem ouvido muito, a gente tem visto aí diversos investimentos que estão sendo feitos em solo norte-americano. Todo investimento, todo desenvolvimento, todas as pesquisas voltadas à inovação e beneficiamento da infraestrutura para o setor de semicondutores nos Estados Unidos que estão sendo feitas hoje, ela vai beneficiar as indústrias eletrônicas, a indústria automotiva, baseada nos Estados Unidos, para que eles tenham mais competitividade, para que eles tenham maior capacidade de desenvolvimento em solo norte-americano nos próximos anos. Mas não só isso, a gente tem visto muito se falar dos minérios raros, né? Então, por que os Estados Unidos quer tanto que a gente consiga ter uma cadeia de minérios raros ou terras raras, beneficiando as mesmas em solo norte-americano, exatamente para que a gente consiga ter as indústrias
indústrias de base que trarão os produtos que vão apoiar o desenvolvimento de novas soluções, estando aí carro elétrico e toda a sua cadeia de eletrificação. Então, esse redesenho, né, que está sendo feito, esses esforços da administração federal para que a gente consiga trazer essas indústrias, certamente estão criando uma plataforma que daqui a alguns anos vai colocar as empresas baseadas nos Estados Unidos num grau de competitividade muito maior do que a média global. Bom, muito obrigado, André. Antes de passar para a próxima pergunta aqui para você, eu quero convidar mais uma vez todo mundo que assiste a gente, ficar à vontade para enviar perguntas, comentários via Q&A. Então, enquanto o pessoal não manda aqui no ao vivo, eu vou voltar para as perguntas prévias das redes sociais, até puxando um gancho da sua última resposta. É, com os fluxos globais de investimentos se reorganizando nos últimos anos, como que o Select USA e você avaliam o posicionamento dos Estados Unidos no cenário atual em termos de atratividade para capital produtivo estrangeiro? Essa aí eu vou pegar logo o que eu falei lá atrás. É o melhor momento possível, né? A gente tem visto um fluxo gigantesco de empresas estrangeiras investindo nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho junto ao consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo há 10 anos. Logo depois que o Select SA veio para o mercado brasileiro, eu fui responsável pelo desenvolvimento e a entrada do Select SA aí no mercado. Nesses 10 anos de Select USA, nós vimos um fluxo apoiado pelo Select USA de empresas brasileiras investindo nos Estados Unidos de 3 bilhões de dólares. Então, em 10 anos, a gente apoiou 3 bilhões de dólares. Gente, nos últimos 11 meses, na cartela de investimentos divulgados, empresas chegaram até o Select USA e se comprometeram a investir nos Estados Unidos. Estou falando só de empresas brasileiras. Nos últimos 11 meses, a gente viu um fluxo de 2 bilhões de dólares. Então, basicamente, o que o André e o Select USA fizeram no Brasil em 10 anos, a gente já está fazendo em 11 meses. Exatamente porque as empresas percebem que a economia dos Estados Unidos não é apenas a maior economia do mundo, não é a economia que continua crescendo de maneira pujante, mas é também o país que está se preparando para que você tenha cadeias consolidadas localmente e criem mais oportunidades. Então, o fluxo, de maneira global, ele continua crescendo e ele é o maior de todos os tempos. E eu estou trazendo um exemplo verídico, rastreável de números que tem nomes, não são só 2 bilhões de dólares. A gente tem mapeado todos os nomes das empresas, todos os investimentos das empresas brasileiras. Então, certamente, o cenário atual, em termos de atratividade, ele é muito positivo. E é o que eu falei, nós temos desafios? Sim, temos. É o que eu falei lá no comecinho, em dezembro nós estamos melhor do que nós estávamos em agosto. Não significa que nós estamos no momento perfeito. Ainda há muita coisa a ser consertada na relação Brasil-Estados Unidos para que a gente possa voltar num cenário 100% favorável. Mas o que eu quero dizer aqui é, os Estados Unidos como um todo, numa escala global, estão num momento único e talvez o melhor momento da história para a atração de investimentos e o fluxo de empresas estrangeiras chegando ao país agora é recorde. Bom, até continuando nessa linha de pensamento, André, em contrapartida, a gente sabe que está acontecendo uma desaceleração econômica global. Isso muda algo na estratégia de internacionalização para esse biênio de 2025 e 2026? É um ponto muito interessante, porque a gente tem uma dicotomia entre o global e o local. Então, assim, quando a gente olha numa escala global, a gente tem sim uma desaceleração, mercados asiáticos, isso talvez um pouco mais perceptível, mercado europeu um pouco mais estagnado ali, ainda você tem um movimento não tão abrupto, nem para cima, nem para baixo. Estados Unidos, a gente continua aí numa crescente, o que é bom, mas é preocupante. Então, Estados Unidos, vamos lá, se a gente olhar aí os resultados, né, que foram divulgados do crescimento local nos últimos trimestres, Estados Unidos ele tem crescido aí
trimestre com relação ao trimestre anterior na casa de 4% esse ano. E olhando os dados relativos ao ano passado, Estados Unidos crescendo aí em taxas a mais de 2% ao ano. Ainda é um número extremamente significativo e a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma economia que a gente usa aquele termo que eu não gosto, economia desenvolvida. 2% numa economia desenvolvida é muita coisa, é um número muito grande. Então, mesmo passando por toda essa turbulência local, a gente continua vendo um fluxo muito interessante e principalmente, né? O que a gente tem que pensar? O mundo desacelerando, aonde que a gente vê a maior fonte de segurança para os investidores, aonde a gente vê de fato o refúgio para os investidores no mundo. Sempre foi, ainda é e vai continuar a ser nos Estados Unidos. Então, essas empresas que investem hoje nos Estados Unidos, esse fluxo recorde que eu estou falando para vocês, não estão investindo lá apenas por causa do momento atual, mas estão buscando ter mais segurança nas suas transações numa escala global, visando já que nós temos uma desaceleração, mas os Estados Unidos continua aí apresentando números bastante robustos e trazendo segurança para o crescimento da sua economia. Bom, vou acionar um pouquinho a Joyce agora também, deixar o André descansar dessa sabatina. Joyce, qual que é o timing ideal na sua concepção para uma empresa começar a organizar os aspectos tributários, societários e de migração quando ela decide é, começar ali o planejamento para investir nos Estados Unidos? Eu queria só colaborar com o que o André falou, da questão do crescimento, porque uma das coisas que a gente observou esse ano foi que algumas empresas no setor e alguns setores no Brasil elas ganharam mais competitividade mediante a questão das tarifas. E isso é bem peculiar, né? Porque exatamente alguns países onde as tarifas elas ficaram maiores, essa empresa, mesmo ela tendo a tarifa, ela ficou mais competitiva em relação a outros países. E eu tive, acho que, alguns clientes que a gente fez esse processo de internacionalização porque eles viram essa oportunidade, André. Esse é o momento. É um momento porque eu, mesmo com uma tarifa de 20, 30%, eu ainda estou mais competitivo do que o meu competidor. Então, é interessante analisar o cenário, é interessante analisar cada caso, porque cada empresa é uma empresa e cada produto é um produto. Então, existe essas particularidades. E Lucas, quando a gente fala na questão de planejamento, quando que eu devo começar, né, o meu planejamento? Acho que a primeira coisa que você, empresário, as empresas que estão aqui hoje, é entender onde que a sua empresa está inserida nos Estados Unidos. Onde que o teu produto, onde que está o teu cliente? Onde que a tua empresa vai ter mais aderência? Qual que é o estado? Né? É estudar o mercado. Então, por exemplo, a gente tem regiões aqui nos Estados Unidos, estados onde os brasileiros gostam de ficar, Flórida. Todo mundo adora a Flórida. É muito parecido com o Brasil, clima muito parecido com o Brasil. Mas é o melhor lugar para você colocar a tua empresa? É o melhor lugar para você trazer o teu produto para cá? O teu cliente está aqui? Então, acho que a primeira coisa de se fazer também é estudar o mercado, é ver qual que é o estado que a tua empresa tem mais aderência, onde que está o teu cliente, né? Para que você possa entender o cenário, entender onde você pode estabelecer a tua empresa, onde você vai ter mais aderência. A segunda coisa é o planejamento tributário. Planejar, entender as estruturas, principalmente no cenário que a gente vive hoje de complexidade tributária no Brasil, com tantas mudanças que a gente está tendo, a gente vai ter aí uma implantação de reforma tributária nos próximos 5 anos, então como que isso vai afetar a minha empresa e como que eu faço uma estrutura para que eu possa ter a estrutura mais eficiente nos dois países. Por quê? Porque quando a gente fala de estrutura societária e você quer fazer expatriação de funcionários,
muitas vezes a estrutura não te dá a habilidade de expatriar. Então é você entender qual que é a estrutura que você precisa fazer para você expatriar, por exemplo, um executivo, que é muito comum, né? Expatriar um executivo para que esse executivo possa tocar essa operação aqui nos Estados Unidos. E a estrutura vai ajudar esse processo de migração e vai suportar esse processo de migração. Então, é entender o mercado, fazer lição de casa no custo do produto, né? Como que o meu produto vai chegar aqui, um planejamento tributário para eu entender quais são as especificidades dos dois países, como que eu faço para navegar dentro dos dois países, o que que eu preciso cumprir dentro dos dois países, já que a operação vai ser global, e depois disso entender como que eu faço para expatriar, qual é o melhor visto que eu posso trazer os meus executivos, os meus funcionários, os meus técnicos, porque existem N tipos de vistos que você pode fazer. E, de novo, a estrutura que a tua empresa vai estar alocada vai delimitar muitas vezes qual que é o tipo de visto que você vai poder aplicar. Obrigado, Joyce. Eu vou passar agora para as perguntas do ao vivo. A Fernanda Ferretti escreveu aqui para a gente. Fernanda, muito obrigado pela sua audiência e participação. Ela pergunta o seguinte: minha empresa é uma deep tech que oferece software de otimização industrial. Inclusive, temos clientes da manufatura, alimentícia, farmacêutica, mineração e petroquímica. No momento, precisamos iniciar o cliente dos Estados Unidos ainda pelo Brasil, até termos uma segurança financeira para abrir a empresa em solo americano. O perfil da indústria americana aceita fechar negócios dessa forma? Quer responder, André? Vou começar respondendo e vou passar a parte burocrática para a Joyce. Fernanda, excelente pergunta, obviamente você está aí no modelo que é exatamente o modelo que 100% das empresas começam a sua internacionalização. Achei um cliente no mercado norte-americano e agora preciso servir esse cliente. Como é que eu faço? Ah, É possível, sim, é muito comum, e principalmente quando a gente está falando de serviços baseados em tecnologia, mais comum ainda que essas empresas continuem exportando esse serviço a partir do mercado brasileiro para os Estados Unidos, até para que você mantenha a sua competitividade no mercado. Isso é bem aceito, sim, isso é bem visto, sim. O que é importante a gente pensar, do ponto de vista transacional dessa troca de oferta de serviço da sua empresa, contratação do serviço pela empresa norte-americana, aí sim existem algumas barreiras no mercado que elas precisam ser sanadas através de alguns mecanismos, seja abertura de uma filial, seja abertura de uma LLC nos Estados Unidos, essa parte eu deixo para a Joyce falar depois, que são cruciais. Por quê? O mercado norte-americano, ele está atrás de segurança para transacionar com empresas estrangeiras dentro das leis que eles conhecem nos Estados Unidos. Eles querem encontrar provedores de soluções, de serviços, importadores de produtos no mercado norte-americano que entendam as regras do mercado norte-americano, que transacionem com eles dentro da segurança do arcabouço de regras do mercado norte-americano e, principalmente, que possam prover suporte no mercado norte-americano para suas soluções. Então, é interessante entender que é possível transacionar dessa maneira 100%, e é o caminho que você realmente deve começar para ganhar tração, para ganhar entendimento, para ganhar compreensão quanto ao mercado norte-americano, mas é importante entender também que é necessário que você tenha todo um arcabouço jurídico para possibilitar que essa transação realmente traga segurança para o seu cliente. Porque esse pode ser o ponto-chave para ele continuar trabalhando contigo ou buscar um outro parceiro local, uma empresa que está presente nos Estados Unidos, para que ele continue a fazer negócio. Joyce, faz sentido o que eu falei? O que você vê do ponto de vista burocrático? Como é que a gente pode ajudar a Fernanda?
Total, André, faz muito sentido. É assim que as empresas começam, né, nesse processo de exportação, tanto de serviço quanto produto. Um ponto que você falou que é muito interessante é que quando uma empresa americana ela começa a fazer essas transações, começa a ter o seu fornecedor, estar num ambiente da mesma legislação e estar transacionando com uma empresa americana faz toda a diferença, né? A gente vê muito aqui no dia a dia, até para que sejam estipulados contratos, porque quando você faz um contrato, esse contrato ele tem que estar dentro da legislação americana. E se essa empresa está no Brasil, ele vai ter que estar dentro das duas legislações. Então, assim, se houver qualquer coisa ou qualquer impasse entre as duas empresas, o americano vai preferir estar aqui dentro da jurisdição americana do que estar dentro da jurisdição brasileira. Então, acho que é um primeiro passo, sim, Fernanda, mas é já pensando como que eu posso estabelecer, muitas vezes, uma empresa para que eu possa ter esse contrato com esse cliente e ganhar essa competitividade, até para que você possa expandir, e quando a gente fala de expandir, esse é um mito, né, André? É muito caro para eu estabelecer uma empresa nos Estados Unidos, ou eu vou ter que ter um capital inicial. Muitas vezes não é. É entender como que você estabelece, é colocar uma estrutura, às vezes, no início enxuta para que você possa atender aqueles clientes naquele início. Você não precisa nem ter um escritório físico, você pode ter um escritório virtual, um endereço virtual, mas você tem uma empresa estabelecida, você tem uma conta corrente, você pode receber nos Estados Unidos, você está transacionando de empresa americana para empresa americana. E isso faz toda a diferença quando você vai fazer um cadastro com um novo cliente. Muitas vezes, se você tem só uma empresa brasileira, você não consegue nem se cadastrar para fornecer um produto ou um serviço em grandes players aqui nos Estados Unidos. Então, é um começo, mas estudar aí os próximos passos, Fernanda, vai fazer toda a diferença no teu negócio. Joyce, eu vou trazer uma parte aqui, ainda na pergunta da Fernanda. Fernanda, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: o potencial de escalar o seu negócio no mercado norte-americano, possivelmente ele vai ser algumas dezenas maior do que escalar no mercado brasileiro. Começar a transacionar com o seu cliente, certamente, e isso é vivência nesses últimos 10 anos. Qualquer player que você conversar vai falar a mesma coisa. O primeiro cliente é o mais difícil, que é onde você vai entender o mercado, vai entender as especificidades do mercado, vai te dar tração, vai te dar corpo para crescer em solo norte-americano. Mas é importante entender que, pensando no potencial de expansão, construir essas bases vai te dar muito mais segurança jurídica para que você possa acessar o segundo cliente, para que você possa expandir a sua cartela de serviços oferecida para esse cliente. Quando a gente fala nesses mecanismos, como Joyce mencionou, tem um escritório virtual, tem um telefone nos Estados Unidos que alguém atende o telefone em inglês em nome da sua empresa, isso traz extrema segurança para o consumidor norte-americano, e aí eu estou falando de consumidor corporativo, né, comprando serviço de outras empresas, mas vai te dar uma reputação muito maior. Eu vou fazer um paralelo aqui com um serviço que não é do Select USA, mas é um serviço que apoia centenas de empresas brasileiras em solo norte-americano, que é o escritório virtual que a Apex Brasil oferece. As empresas elas fazem a incorporação de uma subsidiária nos Estados Unidos para que ela tenha um virtual office nos Estados Unidos, um instrumento que lhe permite operar em solo norte-americano como empresa norte-americana. Não vou entrar aí nas possibilidades, que senão a gente vai passar o webinar todo falando de que tipo de empresa, como é que você abre, qual é o caminho, mas você tem um virtual office incorporado nos Estados Unidos e você contrata a Apex Brasil para um serviço subsidiado pelo governo brasileiro para que alguém atenda um telefone ou para que alguém envie uma correspondência para você em solo norte-americano e você já comece a operar de certa maneira onde o seu cliente ele te vê como uma empresa local. E a partir daí você consegue ir escalando o desenvolvimento dessa operação e principalmente dando a segurança para que o mercado te veja como uma empresa comprometida e operando localmente no mercado. Eu não falei aqui de investimento em funcionários, eu não falei de investimento numa base própria, eu não falei em momento algum de alocar recursos de grandes valores da empresa para você estar lá. Eu estou falando de abrir um escritório
virtual, contratar o serviço da Apex Brasil e contratar uma empresa como a Drummond para fazer a sua contabilidade. Aí eu fiz propaganda e isso eu não posso fazer, tá, Joyce? Então tira essa parte da gravação. Mas contratar alguém que vai fazer a sua contabilidade para você juntar o que é Brasil, o que é Estados Unidos e como as empresas transacionam entre elas. E isso remotamente, né, André? Isso você pode fazer tudo remotamente. É um processo que você pode fazer remoto. Bom, pessoal, a gente já vai chegando aqui perto do fim, mas a gente não podia deixar esse webinar acabar sem a gente comentar um pouquinho sobre o que será e o que é, né, a conferência Select USA. Então eu queria que tanto o André quanto a Joyce dessem uma amostra para nossa audiência do que é esperado para 2026, né, e quais são normalmente as oportunidades encontradas na conferência, o que quem nunca foi pode encontrar, o que pode esperar para estar numa primeira vez em uma conferência Select USA em loco. Eu vou deixar a Joyce começar para ela contar a experiência dela de 2025. A Joyce, pessoal, eu conheço a Joyce, eu não vou falar quantos anos, porque senão alguém vai Por perguntar favor. quantos a Joyce tem, e aí vocês vão saber que ela não tem 25, ela tem 27. Mas eu conheço a Joyce há alguns anos, e a primeira vez que nós estivemos juntos numa conferência foi em 2018. O que você viu na de 2025? Conta pra gente, Joyce. Aí eu conto os detalhes e o que as pessoas podem esperar de inovador na conferência de 2026. André, foi 2016. Então foram 2 anos antes. 2016. 2025 foi fantástico, né? Eu acho que a gente viu muitas empresas, acho que a gente atendeu mais de 700 empresas, teve mais de 700 empresas e nas 4 cidades que nós passamos, né? Passamos por 4 cidades. Empresas muito já maduras, né, para o processo de internacionalização, preparadas, empresas que estavam lá para entender como que funcionava esse processo, e eu acho que outra coisa que é importante falar para todos que estão aqui, vocês vão ter informações oficiais. A gente vai ter os representantes dos estados, os IDOs que vão estar lá, são informações oficiais. Todas as informações fornecidas no Select USA são informações diretamente do governo federal. Então, isso é extremamente importante. Tivemos muitas empresas que fizeram o processo de internacionalização com a gente, que estiveram no Select USA em 2025 e conexões. Eu acho que outra coisa são conexões. São empresas de todos os setores, são empresas de serviços, são indústrias, empresas que já exportam, empresas que estão iniciando, mas assim, de 2018, 2016 para 2025, a gente vê um cenário, né, André, cada vez mais promissor quando a gente fala de internacionalização e quando a gente fala de levar o seu negócio para o próximo nível, né? Porque internacionalizar o seu negócio é levar para o próximo nível, é colocar o seu negócio no mercado global, no mercado mundial, uma economia, né? Na maior economia. Então, eu acho que 2026 vai ser mais fantástico do que foi 2025, André. Tomara, a gente está trabalhando muito para isso, Joyce. E para quem nunca participou de uma conferência Select USA, ou para quem já participou e quer entender o que muda. A conferência Select USA ele é um evento global que o governo dos Estados Unidos ele organiza, e ele vai rodando, tá? Ele é itinerante. Então, ele já começou. A gente passou agora pelo Canadá, o evento ele passou mais recentemente por Singapura, e a próxima parada é Brasil, até porque a gente tem final do ano, todo mundo vai dar uma descansadinha. Próxima parada, Brasil, depois Colômbia. O que é a Conferência Select USA? É explicar para as empresas o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos, com a visão de pares de vocês, com a visão de empresários, com a visão de quem já está lá, com a visão de quem realmente está passando pelo processo. Qual a diferença, qual a pegada do evento de 2026 que diferencia dos eventos anteriores, que diferencia do evento de 2025? É exatamente tentar trazer uma visão de empresas que estavam se internacionalizando agora, 2025,
passando por todas essas dificuldades, esses desafios que surgiram esse ano, para que eles possam trazer a percepção do que são os Estados Unidos agora, para que eles possam trazer a percepção de como se preparar para os Estados Unidos do momento atual e, principalmente, olhando para o futuro, o que isso significa no processo de globalização dessas marcas. A conferência Select USA, ela tem dois momentos cruciais: informação e contatos. Informação que você vai ouvir de maneira categórica, através da presença de empresários no evento, como que você vai se preparar? Ouvindo na experiência deles o que de fato deu certo, o que deu errado e como você pode economizar recursos, tempo e dinheiro através da experiência de alguém que já foi. Experiência através de parceiros como a Joyce, representando a Drummond, outras empresas que vão discutir o beabá da internacionalização, mas de uma maneira muito mais voltada a tirar as dores do processo de maneira mais individualizada ou até mais endereçada. Ninguém está aqui mais para falar para vocês como é que abre empresa nos Estados Unidos, mas a gente está aqui para olhar para o seu negócio e tentar te trazer um norte ou um roadmap que faça sentido para a internacionalização do seu negócio. E, principalmente, gerar conexões de valor. Joyce falou que 700 empresas. Joyce, eu vou te corrigir, eu peço desculpas. No total, a gente teve quase 1.000 empresas somando todas as cidades de 2025. Pensa que você está num ambiente onde a pessoa que está sentada ao seu lado é uma empresa brasileira e está buscando se internacionalizar para os Estados Unidos. Eu já vi acontecer diversas vezes de empresas se internacionalizaram juntas ou de empresas que geraram negócios através das conexões que surgiram no Select USA, nos mais diversos setores. Conexões de valor, porque a gente traz o governo para esses eventos exatamente para que você possa ouvir quais são as tendências. Pela primeira vez, a gente vai trazer os dois maiores destinos de investimentos brasileiros nos Estados Unidos para esse evento. A gente vai ter um representante do escritório do governador do Texas aqui no Brasil, assim como a gente vai ter a Flórida. Se a gente olhar esses dois estados, a gente está falando aí de quase 50% do fluxo de investimentos brasileiros para os Estados Unidos nos últimos 10 anos. E por que essas pessoas vêm aqui? Exatamente para sentar com os empresários e te explicar qual que é a realidade do estado do Texas, onde estão as oportunidades, o que de fato acontece no estado da Flórida que faz com que as empresas possam prosperar lá. E principalmente, não é só falar o que é bonito, o que funciona, o que é relevante, mas ajudar a sua empresa dentro da sua realidade a desenhar, saindo desse evento, quais são os degraus que eu vou traçar, quais são os degraus que eu vou subir para que o meu negócio daqui 18 meses, daqui 12 meses, esteja em solo norte-americano. Quais são os contatos que vão me ajudar a abrir portas em solo norte-americano para que eu faça negócios no país? Essa é a pegada da conferência Select USA. E essa série de webinars, que na próxima semana vai falar exatamente sobre a estruturação do processo, ela foi criada para que vocês possam, a partir de agora, até o final de janeiro, ter um esboço de aonde a sua empresa pretende estar em solo norte-americano daqui 12, daqui 18 meses, exatamente para quando vocês estiverem na conferência, no final de janeiro, vocês possam utilizar toda essa malha de recursos que virá ao Brasil para desenhar o projeto de internacionalização do seu negócio. E André, eu acho que o que é mais rico é poder aprender com a experiência de quem já fez, de quem já errou, de quem já acertou, né? E isso dispensa qualquer comentário ou qualquer pesquisa, porque você está falando com uma empresa que já fez, que está aqui, que está presente no mercado, né? Então, é o que você falou, conexões de valor. São conexões de valor que você vai ter lá e que vai poder se conectar com diversas empresas. É muito legal quando a gente vê todas as empresas fazendo esse processo. Esse ano eu tive um cliente muito especial que a gente fez também todo esse processo. E ele conectou no Select USA com vários players, inclusive, que agora ele está
fazendo aqui negócios nos Estados Unidos. Não percam, é um evento que acontece uma vez por ano e vale muito a pena. Eu não vou falar nomes ainda, mas a gente vai ter um caso em Curitiba de uma empresa que ela começou a internacionalização dela a- lá em Curitiba, porque eu estou aqui em São Paulo, mas lá em Curitiba em janeiro de 2025. Janeiro de 2026 ele vai estar no palco contando a história. Aqui em São Paulo, mesma coisa. A gente vai ter casos de empresas que começaram com a gente em janeiro de 2024, que foi o último evento que a gente fez em São Paulo. E eles vão estar agora em janeiro de 26 contando o caso deles. É muito importante que vocês estejam preparados para que vocês consigam absorver esse conteúdo e aproveitar essas conexões. São empresas na grande maioria que estarão no palco, do tamanho da maioria do empresariado brasileiro, pequenas e médias empresas que conseguiram se preparar para se internacionalizar e estão começando a ter sucesso em solo norte-americano. Bom, maravilha, André, Joyce, também agradecer a Regina. Quero pedir para vocês as considerações finais aqui. Já está no chat aqui para todos os inscritos deste webinar, o link de inscrição para o próximo episódio dessa série de warm-up para a Conferência Select USA 2026. E também você acompanha nas redes sociais da Drummond todas as divulgações, tanto do evento presencial quanto dessa série de webinars. Basta seguir a gente, Drummond Advisors, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e também no YouTube. Joyce, muito obrigado pela sua participação. Seu recadinho final aí para nossa audiência. Eu que agradeço, Lucas. Obrigada, André. Sempre bom estar com você. Obrigada, Regina. E a gente vai ter mais 3 webinars. Estejam com a gente, estejam com o André. A gente vai falar sobre tópicos bem importantes e eu espero todos vocês no Select USA em janeiro, que vai ser muito especial, muito promissor. E quem sabe no ano que vem a gente vai estar contando a história da tua empresa lá no palco do Select USA. Maravilha, André. Muito obrigado. Semana que vem a gente já tem mais um encontro marcado no dia 18, às 17 horas aqui do Brasil, para mais um webinar gratuito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Seu recadinho final. Bom, primeiro agradecer a Joyce, é sempre um prazer estar contigo. Estou ansioso para revê-la. Para quem não sabe, a Joyce fica lá nos Estados Unidos. Então, estou ansioso para revê-la em janeiro aqui no Brasil novamente, para a gente contar boas histórias e ajudar o empresariado brasileiro a entender o mercado norte-americano no momento atual. Agradeço toda a equipe da Drummond, representada aqui pelo Lucas, que colocou de pé esse evento, e agradeço principalmente a participação de vocês. E um ponto muito importante: Conferência Select USA 2026 já está com as inscrições abertas, é um evento gratuito, porém é um evento que tem limite de vagas. Então, Lucas vai enviar para vocês, como agradecimento ao final desse evento, as instruções para inscrição no evento. Fiquem atentos e façam a sua o mais rápido possível. Muito obrigado e até a próxima semana. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que assistiu a esse webinar, a Regina, Joyce e André. Nos vemos na próxima semana e todo dia, @Drummond Advisors nas redes sociais. Um bom resto de dia e até a próxima. Tchau, tchau.